Imagine um dia inteiro sem reclamar. Parece uma tarefa simples à primeira vista, mas conforme começamos a nos observar, percebemos que reclamar se tornou quase automático em nossas vidas. O livro Um Dia Sem Reclamar nos convida à reflexão. O que aconteceria se deixássemos de lado as reclamações e focássemos nossa energia em soluções, gratidão e mudanças positivas? Esse exercício nos leva a olhar para o nosso comportamento diário, nossas interações e nossos pensamentos com uma nova perspectiva, permitindo que enxerguemos o impacto que as reclamações têm sobre nossa vida. Quando reclamamos, o fazemos muitas vezes sem sequer perceber. Reclamar sobre o trânsito, sobre o trabalho, sobre o clima, sobre as pequenas frustrações diárias. No entanto, o ato de reclamar tem um efeito sutil, mas poderoso, sobre o nosso estado mental. Quando reclamamos, estamos reforçando uma narrativa de insatisfação, de que as coisas não são como gostaríamos que fossem, e de que, de certa forma, somos vítimas das circunstâncias. Mas o que Um Dia Sem Reclamar nos ensina é que, ao mudarmos essa narrativa, podemos mudar profundamente a maneira como vivemos. Reclamar cria um ciclo de negatividade. Quanto mais reclamamos, mais estamos treinando nosso cérebro para focar nos problemas e nas dificuldades, em vez de olhar para as oportunidades e soluções. É quase como se a reclamação fosse um vício, algo que nos conforta momentaneamente, mas que no fundo alimenta ainda mais a insatisfação. O que o livro nos sugere é quebrar esse ciclo, interromper o padrão e começar a cultivar uma mentalidade de gratidão e proatividade. Isso nos leva a refletir. Quanto tempo e energia gastamos reclamando sobre as coisas que não podemos controlar? E se, em vez disso, começássemos a focar em como podemos responder de forma mais positiva e construtiva a essas situações? A proposta de passar um dia inteiro sem reclamar não é apenas um exercício de autocontrole, mas uma profunda mudança de perspectiva. Quando começamos a observar as situações sem o filtro da reclamação, algo mágico acontece. Começamos a perceber que muitas das coisas que nos irritam ou nos frustram são pequenas e insignificantes. E aquelas que são realmente desafiadoras, na verdade, trazem consigo oportunidades de crescimento. Em vez de reclamar do trânsito, por exemplo, podemos ver isso como um momento de reflexão ou aprendizado. Talvez ouvir um podcast inspirador ou apenas usar o tempo para respirar e relaxar. Pequenas mudanças na forma como encaramos os desafios diários podem ter um impacto profundo em nossa saúde mental e emocional. Um dos ensinamentos mais poderosos do livro é sobre a responsabilidade que temos sobre nossas respostas. Não podemos controlar o que acontece no mundo ao nosso redor, as pessoas, o clima, as circunstâncias, mas podemos controlar como reagimos a elas. E essa escolha faz toda a diferença. Quando reclamamos, estamos, de certa forma, delegando nossa felicidade e paz interior às circunstâncias externas. Estamos dizendo, só serei feliz se tudo ao meu redor estiver perfeito. Mas a realidade é que o mundo é imperfeito e sempre haverá desafios. Ao eliminar as reclamações, estamos assumindo o controle sobre nossa própria paz e felicidade, independentemente do que está acontecendo externamente. A prática de passar um dia sem reclamar também nos convida a desenvolver a empatia. Muitas vezes reclamamos das atitudes e comportamentos dos outros sem parar para considerar suas motivações, suas histórias ou seus próprios desafios. Ao nos abster de reclamar, começamos a praticar mais compaixão, percebendo que todos, em algum nível, estão lidando com suas próprias lutas. Isso cria uma mudança profunda em nossas relações. Em vez de focar nos defeitos ou nas falhas dos outros, começamos a buscar a compreensão e o diálogo. A comunicação se torna mais clara e menos defensiva, e começamos a ver o melhor nas pessoas ao nosso redor. O livro também nos leva a refletir sobre o impacto que nossas palavras têm sobre os outros. Quando reclamamos, não estamos apenas alimentando nossa própria negatividade, mas também influenciando as pessoas ao nosso redor. Reclamar cria um ambiente de insatisfação, que pode se espalhar como um vírus. Pense em quantas vezes uma conversa começa com uma reclamação e, em minutos, todos os envolvidos estão compartilhando suas próprias frustrações. Ao eliminar as reclamações, criamos um ambiente mais positivo e encorajador, tanto para nós quanto para as pessoas com quem interagimos. Isso nos leva a uma pergunta importante. Estamos contribuindo para um ambiente de negatividade ou para um ambiente de crescimento e positividade? Outra lição essencial do livro é sobre a gratidão.
Quando paramos de reclamar, começamos a abrir espaço para a gratidão. Em vez de focar no que está errado, passamos a valorizar o que está certo. Isso não significa ignorar os problemas ou dificuldades, mas sim reconhecer que, apesar dos desafios, há sempre algo pelo qual ser grato. A prática da gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para mudar nossa mentalidade. Quando nos concentramos nas bênçãos e nas oportunidades que temos, nossa visão de mundo se expande e a vida se torna mais rica e significativa. Reclamar é muitas vezes um sinal de que estamos resistindo à realidade. Queremos que as coisas sejam diferentes, que as pessoas se comportem de maneira diferente, que as circunstâncias mudem para se alinhar às nossas expectativas. Mas a vida é cheia de imprevistos, e a única constante é a mudança. Ao parar de reclamar, começamos a aceitar a vida como ela é, sem a necessidade constante de controle. E essa aceitação não é resignação, mas uma abertura para viver de forma mais fluida, mais presente e mais conectada com o momento. O livro nos convida a ver os desafios da vida não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento. Ao eliminar as reclamações, começamos a desenvolver uma mentalidade mais resiliente e proativa. Em vez de ficarmos presos no problema, começamos a buscar soluções. E essa mudança de atitude tem um impacto profundo em todas as áreas da vida. No trabalho, por exemplo, em vez de reclamar sobre as dificuldades ou sobre o comportamento de colegas, podemos começar a buscar maneiras de melhorar a situação, seja por meio da comunicação, da colaboração ou do desenvolvimento de novas habilidades. Nos relacionamentos, em vez de focar nas falhas do outro, podemos começar a trabalhar em nossa própria paciência, compaixão e empatia. Uma reflexão importante que Um Dia Sem Reclamar nos traz é sobre como nos tornamos mais conscientes de nossos pensamentos e palavras. Reclamar é uma resposta automática para muitos de nós. Ao nos comprometermos a passar um dia sem reclamar, nos tornamos mais presentes, mais atentos ao que estamos pensando e dizendo. Isso nos dá uma sensação de controle e consciência, permitindo que façamos escolhas mais intencionais sobre como respondemos às situações. E, ao longo do tempo, essa prática pode se expandir para mais do que um simples dia. Pode se tornar uma maneira de viver. Finalmente, o livro nos lembra de que a vida é curta demais para ser gasta reclamando. Cada momento que passamos focados no que está errado é um momento que deixamos de aproveitar o que está certo. Ao eliminar as reclamações, abrimos espaço para a alegria, para a gratidão e para a paz. Passar um dia sem reclamar é um convite para viver de forma mais plena, mais consciente e mais alinhada com o que realmente importa. Ao terminar essa jornada de um dia sem reclamações, percebemos que a mudança mais profunda não acontece ao nosso redor, mas dentro de nós. Mudamos a forma como vemos o mundo, como reagimos aos desafios e como nos relacionamos com os outros. E de repente, a vida se torna mais leve, mais fluida e mais cheia de possibilidades. O que começamos como um simples experimento pode se transformar em um novo modo de ser, onde a reclamação é substituída pela gratidão e a frustração é substituída pela aceitação e pela ação positiva. Esse é o verdadeiro ensinamento de Um Dia Sem Reclamar, que ao mudarmos nossa atitude, mudamos a nossa realidade, e que, ao deixar de lado a reclamação, abrimos espaço para uma vida mais rica, mais significativa e mais plena. Uma vida onde, em vez de focar no que está faltando, aprendemos a valorizar o que já temos e a agir de maneira a transformar os desafios em oportunidades de crescimento.